Eu estava lendo essa semana algumas informações sobre a área de educação. É uma área onde eu estou inserido, né, já tem mais de 40 anos, então é óbvio que a gente sempre procura ter alguma informação e nos atrai também quando surge algum tipo de novidade, né, em relação a pesquisas quanto à educação, né? Não só por interesse próprio, mas também, né, para saber que rumo a educação brasileira está tomando. Então, lendo os jornais e as informações também do Sindicato Único dos Trabalhadores da Educação de Minas Gerais, o Sindiúti, eu vi que saiu uma pesquisa agora em que 94,3% dos profissionais das escolas, principalmente professores, já presenciaram algum tipo de violência no ambiente de trabalho. Desses que foram pesquisados, né, a agressão verbal é a mais comum, tem 86% de pessoas já presenciaram, né, algum tipo de agressão verbal. A agressão psicológica vem em segundo com 73,2% de presenciamentos, né? A agressão física foi presenciada por 55,6% daqueles trabalhadores de educação, e a discriminação, seja racial, seja a discriminação sexual, né, foi presenciada por 42,5%. Então, isso demonstra claramente, né, que o ambiente escolar não é um ambiente salubre, né? A insalubridade no ambiente escolar está muito grande mesmo. Tá? Das pessoas que declararam que presenciaram algum tipo de agressão, né, algum tipo de violência, 54,1% dizem que isso acontece mensalmente na escola em que trabalha. E 36,2% dizem que isso acontece de 1 a 3 vezes anualmente na escola que trabalha. Então percebam que mais da metade presencia algum tipo de agressão, de violência na escola que trabalha todos os meses. Tá? E 73,1% dos entrevistados consideram a escola um ambiente pouco ou muito inseguro. Quer dizer, a segurança é pouco seguro ou ele é muito inseguro. Quer dizer que existe uma preocupação com a segurança nas escolas que é muito, mas muito grande mesmo. Né? Eu, durante o tempo que eu estou lecionando, né, vamos dizer, com carteira assinada, de uma maneira mais, vamos dizer assim, oficial, eu estou trabalhando desde 1984 com o ambiente escolar, né? Mas já comecei a dar aulas, né? Já algumas substituições antes disso, né? A primeira vez que eu fui dar uma aula na minha vida, eu tinha 10 anos, eu estava na 4ª série de ensino fundamental e tinha 2 vizinhos meus que tinham dificuldades, então as mães pediram para eu dar uma ajuda para eles, então a gente estudava junto. Né? E o meu pagamento era uma senhora que vendia balas, ela me pagava com as balas que ela vendia para os turistas lá em Ouro Preto, lá na porta da igreja, perto da igreja de onde eu morava. Né? Então, a violência eu já presenciei de várias formas. Né? A primeira violência que eu presenciei na escola foi quando eu tinha 7 anos, né? Na época não tinha pré-escola, então a gente entrava diretamente na primeira série, né? E a primeira violência que eu presenciei foi na primeira semana de aula, em que 2 indivíduos lá da minha turma me bateram. Né? Eu apanhei várias vezes nessa semana. Né? Então foi a primeira violência presenciada, foi a violência contra mim. Né? Não sei até hoje porquê, depois nós ficamos até amigos, né? Um deles já até faleceu, mas
tinha essa agressão contra mim e foi a primeira vez que eu presenciei essa tipo de agressão, né? Depois, como professor, eu já tive várias situações em que houve esse tipo de agressão, tanto física quanto psicológica, né? Quanto ameaças, né? E tudo Eu lembro que eu era vice-diretor na escola, né? Eu era um vice-diretor, trabalhava à noite. A escola à noite tinha 19 turmas, né? Do ensino fundamental e médio, e eu estava como vice-diretor nessas turmas da noite, né? E um dia por semana eu ia trabalhar à tarde, né? Então à tarde geralmente funcionava só ensino fundamental, então era uma situação bem mais complicada, porque os meninos lá da tarde, né, o ensino fundamental ali, a turminha ali entre 11 e 14, 15 anos, eram bem mais animados, né? Então, eu, por exemplo, como vice-diretor, né, a escola tinha uma quadra, né, iluminada, onde as pessoas iam à noite jogar bola lá. A escola cedia a quadra para o pessoal praticar esportes e tudo, só que como eu fui de vice-diretor numa época que a escola começou a pagar as contas de luz. Então, o que a gente fazia? A gente deixava a luz da quadra apagada e só acendia quando tinha pelo menos 2 times em quadra, exatamente para não ficar ali gastando uma quantidade de energia elétrica que a escola passaria a pagar. Era pago junto com a verba que vinha para a escola. E um dia lá, a luz da quadra estava acesa, tinha acho que 2 ou 3 alunos, 2 ou 3 pessoas, nem eram alunos da escola naquele horário. E eu pedi ao secretário para apagar a luz lá e avisar o pessoal lá, avisa o pessoal lá que assim que tiver os 2 times, a gente acende a luz novamente, tá? E eu saí, de repente, estou lá dentro na sala da direção, um aluno chegou perto de mim, ô Paulo, tá tendo uma briga lá fora. Aí eu fui lá ver a briga lá e tudo, era o secretário, né, que estava lá no escuro, brigando com 3 alunos, e um deles tinha acabado de pegar um bambu, porque estava tendo uma construção de um banheiro lá fora para poder ser utilizado para o pessoal que ia fazer educação física, e o pessoal tinha usado bambu para fazer a sustentação da laje do banheiro. E eu saí lá fora, o menino estava com um bambu na mão, já ia bater na cabeça do secretário. E eu levei a mão. Quando eu levei a mão, né, o bambu bateu no dedo, né, e quebrou meu dedo. Você pode ver que ficou torto devido à pancada que eu levei no dedo, né? Então, sofri essa violência e tudo, quebrei o dedo no escuro, né? Os meninos saíram correndo, não sei quem quebrou meu dedo, não sei quem me bateu no secretário, né? Eu só sei que foi um tipo de violência que eu era, né, a segunda pessoa na hierarquia da escola e estava apanhando de pessoas ligadas à escola, né? Foi uma vez que eu presenciei e senti, né, a violência na escola, né? Logo depois, o vice-diretor que seguiu depois, ele levou uma pedrada na cabeça, né? Então tivemos várias situações em que a situação para o funcionário da escola é uma situação que às vezes se torna até perigosa, né? Esse secretário, do caso que eu acabo de contar, ele poderia ter levado uma bambuzada na cabeça lá e poderia ter machucado sério, né? Poderia ter sofrido danos sérios, né? E hoje a situação está bem mais complicada. Hoje ainda existe, antigamente ainda existia um certo temor, um certo respeito, né? Mas hoje em dia nós não percebemos mais isso. A situação é uma situação periclitante, né? Né? E é uma situação muito, mas muito preocupante e perigosa, né? Estou falando tudo isso porque domingo que vem, né, no dia 28 de
28 de setembro agora de 2025, vai haver mais um novo concurso, né, promovido pelo governo estadual de Minas Gerais para preencher vagas, né, de diversos cargos na área de educação. Então tem vagas para professor, para especialistas, né, analistas, técnicos e tudo mais, né? E a procura relativamente parece ser grande, né? Parece que a média aí, né, determinadas áreas tem aí 60, 70 candidatos por vaga, né? Isso eu estou falando na região de uma região só, que é a região aqui de Varginha, da Superintendência de Varginha, do sul de Minas, né? Que eu tive curiosidade de olhar. Então eu acho que a procura está grande, mas não é pela motivação de ser professor, certo? Tem certas pessoas que querem, né? Tem aquela coisa de ser, aquele conceito de abnegação, né? É quase um sacerdócio dar aula e tudo, né? Só que hoje em dia o sacerdócio está vindo acompanhado também, né? Do purgatório, né? De você ter que pagar também pelos seus pecados. Não basta ser só aquele que vai ali pregar, né, para a felicidade da paz eterna. Você acaba pagando também pelos seus pecados ali, né? E a educação está se transformando praticamente em um purgatório, né? Vocês podem ver pelos vídeos que a gente tem aí para assistir. Eu coloquei 2 vídeos aí de situações de alunos agredindo professores em sala de aula, mas no próximo vídeo meu, na minha próxima produção de vídeo, eu vou falar também de outros problemas que não são somente com alunos agredindo professores. Dá uma olhadinha nesses 2 vídeos aí e vê se um professor pode ter algum tipo de motivação para entrar dentro de uma sala de aula, se ele não precisar muito trabalhar ou não precisar, né, ter uma necessidade de poder colocar em prática as ideias que ele tem para a educação. Dá uma olhadinha. Então, né, só para continuando a ideia do que nós estávamos falando, né, para o concurso de domingo, o cargo de professor com uma atuação de 24 horas semanais, quer dizer, ele tem que ficar disponível para a escola 24 horas semanais. Tá? Agora, se você parar e pensar, e todo professor que é uma pessoa dedicada sabe disso, você não fica só 24 horas por semana, né? Você tem as 16 aulas, né, que são obrigatórias, você está dentro da sala de aula, e tem as aulas que você é obrigado a participar de reuniões ou ficar na escola, à disposição da escola, né? Agora, um professor, para essas 24 horas, ele está ganhando inicialmente R$ 2.774,82, né? Corresponde a 1,8 salários mínimos aproximadamente, tá? O professor, tá? O especialista em educação, né, que acompanha o professor, ele fica em torno de 30 horas semanais dentro da escola, ele está recebendo R$ 2.774,82, o mesmo do professor.
Agora, o analista educacional, aquele que vai ser o fiscal para a Secretaria de Educação, é aquele que vai analisar ali o comportamento da escola, se está seguindo, né, a direção, os professores, os funcionários, os alunos estão seguindo as orientações. Ele ganha entre 4.600 a 6.900, tá? Esse é o analista educacional, tá? Agora, o técnico em educação, aquele que tem nível médio, ele ganha 2.556, tá? Repito, o professor 2.774, o técnico 2.556. Todas as responsabilidades recaem geralmente sobre o professor, porque a superintendência ela é cobrada pelo secretário, a superintendência através dos analistas cobram a direção e os professores são cobrados pela direção e pelos pais, e teoricamente os professores têm de cobrar dos alunos. Só que vocês viram que às vezes cobrar do aluno, né, um mínimo de participação, né, tem vídeos aí na internet que você pode ver que o professor é agredido porque cumpriu a lei, não deixou o aluno usar um tablet, um celular, né? Então o professor é agredido, né? O professor não pode ter a sua sexualidade desconfiada, nem estou afirmando que possa ser declarado pelo professor, mas se o aluno cisma da sexualidade do professor, o professor pode ser agredido pela sua sexualidade, né? Pode ser agredido até mesmo pela sua cor, nós vemos isso diversas vezes, e ele ganha 2.774. Aí eu pergunto para você, quem, em sã consciência, sendo uma pessoa com uma capacidade muito boa, uma capacidade intelectual, de conhecimento, de disposição, vai se sujeitar a receber menos de 2 salários mínimos depois de estudar durante 4 anos e arrumar um emprego em que ele tem que trabalhar antes, durante e depois do seu expediente? Porque o professor tem de preparar a aula, ele tem que preparar as suas provas, tem que preparar o que ele tem para ensinar antes de entrar em sala de aula. Depois que ele sai da sala de aula, ele tem que corrigir as suas provas, tem que verificar o que o aluno errou, onde ele errou, o que o professor tem que fazer para mudar, e além disso ainda tem aquela papelada que sempre é exigida para o professor preencher. Aí eu pergunto para você, como que o governo pode querer atrair pessoas com competência ou pessoas com dedicação para ganhar R$220 a mais do que uma pessoa que tem um nível técnico, que tem um ensino médio, que tem uma responsabilidade relativamente bem menor do que a do professor? Só que o fato ainda é que o professor, hoje em dia, ele não é só para ensinar. O professor tem que saber se o aluno tem problema em casa, se ele está sendo abusado sexualmente, se ele está sendo bem tratado em casa, se ele tem problema de visão. O professor tem que preparar o aluno para a vida, tem que preparar o aluno para ser um cidadão acima de qualquer coisa, tem que preparar o aluno para respeitar a família, tem que preparar o aluno psicologicamente para o mercado de trabalho. O professor tem que preparar o aluno para poder encarar as desventuras de uma rede social. O professor tem que estar atento para se o aluno está sofrendo bullying ou não. O professor tem que ser psicólogo, o professor tem que ser pai, o professor tem que ser mãe, o professor tem que ser padre, tem que ser pastor, tem que ser médico, tem que ser quase tudo que o aluno precisa, porque em casa, na maioria das vezes, ele não encontra. Aí eu te pergunto,
Que tipo de valorização esse professor está sofrendo? Que tipo de valorização ele está recebendo? Que tipo de respeito ele está recebendo? Se você puder, tá? Deixe o seu like, tá? Faça a inscrição, tá? Compartilhe, tá? E se puder ajudar esse professor que não está ganhando 2.700, mas ganha mal, tá? Ajude, tem o Pix aí na página inicial. Se puder colaborar com qualquer valor para poder ajudar-nos, eu agradeço. Um abraço, obrigado, tchau.